Então vamos lá, ó. A guerra de consoles. A guerra de consoles. Durante o desenvolvimento do PlayStation Deixa eu já deixar aqui em 1080. E dale. 2, a Sony tinha um tema recorrente nas suas reuniões. Vamos matar a competição logo no começo. Sem prisioneiros. Se engana quem acha que a guerra de consoles acontece só entre os fanboys. Desde que existe competição nos consoles, existe também a guerra. Mas alguma coisa tá acontecendo. Esses inimigos de décadas estão virando amigos. Eles estão dizendo que um não é mais competidor do outro. A Sony agora lança os seus maiores jogos no PC. O Mario foi pro celular. E o tio Phil, CEO da divisão de jogos da Microsoft, praticamente decretou o fim dos exclusivos. Agora, a competição entre consoles existe há muito tempo, desde quase sempre, e com um bom motivo. Da última vez em que essa disputa não era um fator, a indústria de jogos implodiu. Cara, muito dessas coisas, mano, é por conta de tentar de algum jeito fazer um exclusivo que seja um pouquinho melhor que o outro. E se eu não me engano, a PlayStation ela ganhou muito nesse quesito, né? De ter muito exclusivo bom numa época onde essa era a novidade. Mas é claro que para uma coisa implodir, ela precisa em algum momento ter explodido. Não. Tem nada a ver, tem nada a ver. Implodir, explodir são coisas diferentes. Deixa eu inventar coisa pra fazer ponte e cacete. A queda da indústria foi extremamente rápida e agressiva. No auge, lá em 1983, eles arrecadaram 3,2 bilhões de dólares e 2 anos depois, esse número deu uma leve caidinha para 100 milhões de dólares, uma queda de 97%. Ali era Atari e basicamente Atari. As competidoras dela não chegavam nem perto, até porque Vocês são que time? Vocês são time. Um é time Xbox, dois times PlayStation. Cara, PlayStation tem ótimos exclusivos. PlayStation tem o meu famoso The Last of Us, vulgo Game of the Year. Eu acho que eu gosto muito dos jogos, porém tem muitos pontos positivos que eu acho que o PlayStation não tem, que o Xbox tem, mano. E um deles é exclusivos que são bons, tipo Forza. Porém, também tem a questão do Game Pass, cara. O Game Pass, ele dá uma ajuda do caramba. Eu sei que a Sony, na teoria, tem, mas o Game Pass dá uma paulada, mano. Dá uma paulada, mano. Pelo preço, pela quantidade de jogos. E é assim que a Microsoft ganhou dinheiro sempre. Sempre ganhou dinheiro e sempre tá ganhando dinheiro. Não é com console, é com a assinatura. os cartuchos que eram usados nos videogames. Mas isso durou até 1979, quando a gigante Activision foi criada por antigos programadores da Atari. Esses programadores safadinhos tinham conhecimento de como produzir esses tais cartuchos. Então, sem o consentimento da Atari, a Activision começou a criar seus próprios jogos e seus próprios cartuchos, o que tornou ela a primeira desenvolvedora third party, ou seja, a primeira empresa de videogames que não pertence a uma empresa que fabrica consoles, tendo a liberdade de lançar o jogo que desenvolverem para qualquer plataforma. Mas é claro que a Atari não ia deixar por isso, porque logo de cara ela processou a Activision, o que levou a um acordo que ela ia ter que pagar royalties dos cartuchos fabricados para a Atari. Isso abriu as portas para a criação de diversas outras third parties, ainda mais quando eles viram que esses jogos vendiam tão bem quanto É aquela lei, quando você tenta meio que ofuscar algo, quando você tenta meio que tentar banir de alguma forma, aquilo só fica cada vez mais forte. os próprios jogos da Atari. A partir daí, o portão foi aberto e não tinha mais como fechar. A Atari perdeu o controle. Novas empresas third party apareciam que nem mato, burlando o seu sistema de cartuchos originais, ignorando também qualquer sinal de um controle de qualidade que poderia existir. E o resultado foi que a oferta superou a demanda e do dia pra noite o mercado foi inundado por jogos de baixíssima qualidade. E apesar do público geral de hoje em dia gostar muito de consumir merda, naquela época o gosto da galera ainda não tinha sido estragado. As vendas começaram a cair vertiginosamente no Atari e tudo isso culminou no jogo e mesmo na história mais infame da indústria dos videogames, o jogo ET The Extraterrestrial. Para Atari, o sucesso do jogo era certo e por isso eles encomendaram a produção de milhões de cartuchos, para não correr o risco de ficar sem joguinho para vender para o público que estaria certamente fissurado no mais novo sucesso videogameístico do momento. O jogo foi desenvolvido em mais ou menos 5 semanas e ficou uma absoluta bosta. Com a qualidade baixíssima de produção e reviews extremamente negativas, ET simplesmente parou de vender. E a Atari se viu com um barracão lotado de jogos que eles não conseguiam se livrar. E foi Os caras tinham jogo pra caramba e não tinha ninguém pra vender, mano. Legal, legal, parabéns. aí que, com o barracão cheio, tendo que pagar aluguel todo mês para manter esse lixo de Sacanagem. produto armazenado, a Atari tomou a decisão de simplesmente enterrar no meio do deserto do Novo México os cartuchos de ET e, consequentemente, a indústria inteira.
A crise da indústria de jogos de 1983 foi, para todos os efeitos, o fim dos videogames. O nome disso no Japão, aliás, é muito melhor. Foi o Atari Shock. E o principal motivo é justamente esse choque, onde você, na prática, não tinha competição alguma e de repente surge uma competição descontrolada. Ali, algumas coisas ficaram claras. Que essa coisa de ter videogame em casa foi muito provavelmente uma moda passageira e que, se isso fosse dar certo de novo, seria sob a lei do punho de ferro. A Nintendo reviveu a indústria dos videogames com o NES, conhecido popularmente como o Nintendinho. Só que diferente da falecida Atari, a Nintendo Atari, mantinha um controle rígido da qualidade dos jogos que era lançado pro seu console. Pra você ter noção, as publishers só podiam lançar 5 jogos por ano pro Nintendinho. 5! 5 jogos. 5! Na terceira geração de consoles, a Nintendo não teve nenhuma competição real. Os números de venda enganam. Enquanto o Master System da Sega vendeu quase 1/3 do Nintendinho, cerca de 8 milhões de unidades foram vendidas no nosso Brasil. No nosso Brasilzão, Ok. né, Fuji? No nosso Brasilzinho. Ah, tá bom, desculpa. Se a gente contar só os maiores mercados da época, foi um massacre. 55 milhões no Japão e Estados Unidos para Nintendo contra 3 milhões para Sega. O trono da Nintendo não foi ameaçado ainda. Agora, na quarta geração, duas coisas entraram na equação. A Sega como uma concorrente a ser levada a sério com o Mega Drive, e com isso, a primeira e verdadeira guerra de consoles. Mas a SEGA tinha algumas vantagens em relação à Nintendo, porque ela fazia o contrário. A Nintendo lançar jogos era muito burocrático, limitado, complicado. Já a SEGA prezava pela flexibilidade. Era isso que eu ia falar, flexibilidade. Se uma empresa tem mais liberdade nesse sentido e menos burocracia, né, tu pode lançar muito mais jogos, consequentemente tu pode fazer muito mais sucesso. Era tudo mais fácil, sem tanto controle assim. Vamos dizer que você recebe uma cartinha te chamando para um pequeno torneio de luta cujo nome é Mortal Kombat. Você espera que alguma coisa com as palavras mortal e combate no nome provavelmente envolva um pouquinho de violência e sangue, certo? Bom, não se você for a Nintendo. Na versão de Super Nintendo, a violência foi diminuída ao extremo com fatalities modificados e sangue substituído por um líquido branco, que podia ser suor, saliva ou, né? Já a versão do Mega Drive tinha sangue e era um produto para adultos. Era brutal, cruel e não era esse brinquedinho de criança. E essas diferenças entre Uou, que perigoso, hein? Que perigo, hein? Aquele fogo ali, vocês viram esse fogo produto aqui? para adultos era brutal, cruel Olha. e não era Olha esse fogo. Este fogo. Ó. Ó. Caveira. brinquedinho de criança. E essas diferenças entre os jogos se tornou grande parte da indústria naquela época. Em 1993, se você tivesse em suas mãos um Mega Drive, você poderia finalmente controlar o seu herói da Disney preferido em Disney's Aladdin. Uma plataforma 2D com gráficos incríveis, além de uma jogabilidade desafiadora e precisa, que com certeza marcou a infância de muita gente. Não é minha. Eu nem era nascido nessa época. Tipo, eu sou da época do 360. Principalmente aqui no Brasil. Play 2 máximo no finalzinho. Porém, se você fosse uma criança mais abastada e que tinha em suas mãos um Super Nintendo, tudo que você podia fazer para controlar o seu herói preferido da Disney era jogar Disney's Aladdin. Uma plataforma 2D com gráficos incríveis, além de uma jogabilidade desafiadora e precisa, e que era praticamente uma cópia da versão do consolezinho da Sega. A arquitetura do Mega Drive e do Super Nintendo era muito diferente, e se uma empresa quisesse lançar um jogo nos dois videogames, um port não era o suficiente. Cada versão tinha que se adaptar às forças e fraquezas dos seus respectivos consoles. E por isso, versões do mesmo jogo se tornaram Quanto mais exclusivo, é mais difícil pra quem tá criando o jogo, velho. Eu acho que, cara, eu acho que a pior coisa pra mim seria a questão desse negócio de ter exclusivos. Ainda mais num mundo onde a gente só tá tendo jogo que tá virando serviço, que tá tendo coisa de terceiro, tipo mercadinho, aí tem dinheiro, aí você compra cosmético. Cara, isso isso acaba, mano. A maior parte dos jogos estão virando serviços. O caso de Mortal Kombat foi, claro, um assunto controverso na época. Ainda mais quando até ali videogames eram considerados brinquedos de criança. Mas, como uma estratégia de guerra, isso representou uma vantagem enorme pra SEGA. O Mega Drive foi virando console para crianças mais velhas, mais maneiras e ousadas, que aguentavam e até curtiam um pouco de violência. E essa imagem Pra quem é radical. foi cuidadosamente criada pela empresa. A SEGA não foi nem um pouco tímida nos seus ataques
diretos à sua rival. Enquanto a Nintendo construiu o seu império seguindo as regras rigorosamente, a Sega ameaçou o trono pensando fora da caixa. Essa é a beleza da competição. O sangue de Mortal Kombat no Mega Drive causou tanta polêmica que o Congresso dos Estados Unidos começou a pressionar a indústria a se regulamentar. E a resposta foi a criação da ESRB, o grupo responsável pela faixa etária no cantinho das capinhas e que, eventualmente, criaria o seu próprio evento para celebrar o espírito dessa competição. A rivalidade entre a Nintendo e a Sega. Cara, eu acho que assim, ainda bem que a Nintendo continua desse jeito, porque ela criou um estilo novo, né? Estilo não, um estilo dela. Tem muito do Nintendo, estilo Nintendo nos jogos, né? Tipo a carinha da Nintendo nos jogos deles. Cultural, com cada empresa tentando ganhar uma vantagem sobre a outra. Uma dessas tentativas virou o Sega Mega CD, um leitor de CD que podia ser acoplado no Mega Drive. Então, pra não ficar pra trás, a Nintendo foi correndo pra fazer a sua versão de leitor de CD pra acoplar no Super Nintendo. E foi aí que a Sony entrou, o que acabou chegando em um acordo com a Nintendo pra fazer esse tal acessório. Só que as conversas foram avançando e avançando, até que resolveram não só fazer esse tal acessório, mas também um novo console juntos, o famoso SNES PlayStation, que é brasileirado por mim, Super Nintendo PlayStation. PlayStation. E foi na fatídica CES de 1991 onde a Sony anunciou a sua entrada oficial na indústria de videogames, antes de ser imediatamente retirada à força. Um abraço da Nintendo, irmão. Mas a verdade é que durante as negociações com a Sony, a Nintendo já não estava realmente satisfeita com esse acordo todo. O medo principal da gigante japonesa era perder o controle sobre o licenciamento de jogos, e dividir mais ainda o dinheiro que ela ganhava como publisher. Com o acordo sendo fechado, sempre que um jogo fosse lançado em CD, uma parte dessa grana... Cara, eu acho que a pior coisa nesse sentido da indústria é ter monopólio. Mas é uma parada que tá acontecendo um pouco com a Microsoft, se você for ver, comprando tudo. Mas aí tá, mano, aí é o dinheiro, né? Aí é o dinheiro, mano, que mandou. Iria direto pra Sony. E a verdade é que não parecia inteligente criar um potencial rival de mercado só por um acessório para rodar CD. E a ironia é um treco muito doido mesmo. Os termos do acordo também permitiam que a Sony desenvolvesse o seu próprio console capaz de rodar jogos do Super Nintendo. Então, até que dá pra entender, né? Com medo de dar vida à sua concorrente, o que era muito possível, já que a Sony já estava desenvolvendo o console internamente, a Nintendo decidiu surpreender a aliada com essa facada nas costas. Desculpa, mas foi uma facada na frente. A gente já tinha chegado a essa conclusão, tá? Mas... E é aí que a Philips entra na jogada. Na verdade, enquanto o acordo com a Sony estava rolando, a Philips já estava fazendo um acordo de fazer um console com a Nintendo, também usando o CD, criando o Philips CDI, o que acabou sendo um tiro pela culatra, já que esse console foi a casa dos piores jogos das propriedades intelectuais da Nintendo. E apesar do furo no bucho, ou nas costas, a gente ainda tá decidindo, a vontade de entrar no mercado de jogos em parceria com a Nintendo era tão grande que a Sony baixou a cabeça e continuou trabalhando junto com ela. Foi assim que surgiram os primeiros protótipos do SNES PlayStation, a personificação física do que poderia ter sido, mas nunca foi. Isso aconteceu porque a Sony estava determinada a entrar no mercado de videogames, antes mesmo das conversas com a Nintendo, porque eles já tinham tentado firmar uma parceria com a Sega, que obviamente não foi pra frente, né? No final foi isso. Ninguém estava muito feliz com o acordo, então a Sony decidiu pôr em prática o que já devia ser o seu plano desde o início. Tirar o SNES do nome e criar o só PlayStation. Agora, isso não significava muita coisa, ela tinha grandes ambições. E mais nada, o PlayStation ainda seria o novato brigando com Davi e Golias. Na quinta geração, a competição tinha aumentado. Se a Nintendo seguia as regras e a Sega quebrava elas, a Sony teria que fazer uma terceira coisa. Porque a Nintendo tinha uma vulnerabilidade, já que basicamente o sistema dela ia contra a inovação. Cara, cada cartucho em branco dela que ia pros devs custava até $35. Levava meses pra produzir, sendo que a Nintendo exigia que as third parties fizessem grandes encomendas e pagassem já de cara pra ela. Isso acabou causando um efeito colateral na indústria, porque as empresas não tinham margem pra arriscar em jogos mais criativos, variados, ou mesmo que tinham algum risco envolvido, o que fez ser lançado em 1994 em torno de 16 jogos de beisebol. Ou seja, se deu certo um tipo de jogo, eles faziam a rodo. Então a estratégia da Sony foi aumentar o número de jogos e a variedade deles disponíveis para os consumidores. Outro problema que a Sony via era no público-alvo que tanto a Sega como a Nintendo atingiam. Ela percebeu que existiam pessoas que não estavam na faixa entre 10 e 16 anos e que também queriam jogar videogame. Só que essas pessoas não estavam encontrando um produto que as atendesse. Eles perceberam que existia uma brecha para ideias mais adultas, mais experimentais, existia um mercado não explorado esperando para ser desbravado.
Aquela era do videogame é coisa de criança já não colava mais tão bem quanto antigamente. E como um clichê de uma comédia romântica, a Sony percebeu que a solução esteve ali na sua frente o tempo todo. O CD não era só tecnologicamente superior em vários aspectos, mas ele era muito mais fácil e rápido de fabricar. Se um cartucho custava $35, um CD custava 5. Isso significava que os estúdios não precisavam pedir grandes quantidades para os seus jogos. Eles podiam experimentar. O fracasso no PlayStation era barato e a inovação, com o tempo, certeira. E assim a Sony também poderia testar novos tipos de jogos até encontrar um que funcionasse com aquele público mais velho. Usar CDs como a sua amiga. E se isso dá certo, eles podem simplesmente só continuar nisso. E se der errado, eles não gastaram tanto, entendeu? Foi uma pequena adaptação que eles podem depois só voltar. Já também gerou Faz sentido. uma das viradas mais importantes tanto da quinta geração como da indústria como um todo. Final Fantasy VII, a nova aposta da Square Enix para uma das suas franquias mais famosas, tinha ideias e conceitos extremamente grandiosos. Infelizmente para Nintendo, grandioso demais para caber num cartucho de Nintendo 64. E a Sony, vendo essa oportunidade, simplesmente conseguiu tirar da Nintendo uma das suas parcerias mais antigas e rentáveis. Final Fantasy VII virou um exclusivo de PlayStation, a franquia inteira mudou de casa. E essa estratégia safada da Sony se manteve durante toda a geração. Afinal, o Nintendo 64 ter só 20 jogos exclusivos contra 250 do PlayStation não era só uma mera coincidência. Eram as estratégias da Sony se pagando. Ainda mais que a Sony criou uma versão dev kit pro povão, o Net Yaroze. Yaroze? Yaroze. Um PlayStation preto e sexy que qualquer um podia comprar e começar a desenvolver seus próprios jogos, criando até uma comunidade de novos devs pro próprio PlayStation. E arriscar continuou gerando frutos muito bons pra Sony. E um exemplo disso foi Parappa the Rapper. O jogo, que hoje em dia é um clássico do PlayStation 1, começou como um projeto experimental de baixo orçamento. Afinal de contas, ele era um produto para um público mais velho, mas que tinha gráficos bem infantilizados. Sem um público-alvo muito definido, o projeto era arriscado, algo que uma Nintendo da vida, por exemplo, nunca ia tentar. Parappa the Rapper vendeu 700 mil cópias e ficou o ano inteiro no top 10 jogos mais vendidos do console, mostrando que às vezes, investir numas ideias malucas pode ser uma boa. Olha, não foi o leitor de CD que ganhou a geração pro PlayStation. Foi a necessidade de repensar as coisas. O PlayStation não se tornou o console mais vendido da história até ali, apesar da competição, mas por causa dela. Ok. Cara, isso faz total sentido, mano. Mano, isso é muito bom, porque aí meio que eles têm uma inovação a favor deles, o que faz eles criar muito pontos pra ter várias desenvolvedoras junto com eles. Criando mais produção, mais exclusivos, mais um monte de coisa, mano. Mas a Sony sabia que continuar no topo não era uma garantia. Eles já tinham visto o que essa soberba nojenta podia fazer com uma empresa. Afinal de contas, eles tinham acabado de ver a Nintendo tomando fortemente no e se aproveitando desse sentimento que uma outra empresa sentiu o sangue na água. Ela viu uma brecha para se inserir no mercado. Foi assim que a Sony marcou uma reunião com uma gigante do mercado ocidental, a Microsoft. Muito bom, mano. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse vídeo aí, chat. Que é muito bom, mano. Cadê? Copiar link do vídeo. Muito bom, mano. Muito bom.